Pedro, a didática das provações. Continuando com a terceira justificativa para a existência de provações em nossa vida, vejamos o seguinte. Pedro é um dos muitos exemplos de transformações poderosas que as provações operam na vida das pessoas. O apóstolo foi mudado pelo poder de Deus em sua vida e esse poder foi encontrado por ele na mais terrível condição das duras provas. Ele sofreu muito naquela noite, refletiu, pensou amplamente nas palavras de Jesus, no seu testemunho e nos seus milagres e também na atenção que o Mestre sempre dera aos sofredores. O seu caráter foi mudado. Pedro aproximou-se cada vez mais do Senhor, tornando-se um servo vitorioso. O apóstolo Paulo também figura na lista dos grandes líderes do passado que tiveram a vida e o caráter radicalmente transformados em função das provas pelas quais passaram. Homem de influência e de grandes dotes intelectuais, Saulo de Tarso era um erudito e um líder poderoso. Pertencia a uma família muito importante e de muita influência política e econômica. Tal era seu poder que possuía cidadania romana, algo reservado a poucas pessoas, mas também ele passou pela fornalha das provações do Senhor, vindo a ser totalmente transformado e tornando-se o maior pregador de todos os tempos. A exemplo de Pedro, Paulo também passou por duras provas, como naufrágios, prisões, açoites, assaltos e outras muitas privações. O resultado de tudo isto? Basta ler suas epístolas. Quadro Aconteceu. Numa carta dirigida a seus amigos em Praga, John Huss disse: Meus irmãos, parto com um salvo-conduto do rei ao encontro de numerosos e fidagais inimigos. Confio inteiramente no Deus Todo-Poderoso em meu Salvador. Confio em que ele ouvirá vossas fervorosas orações, que comunicará sua prudência e sabedoria à minha boca, a fim de que eu possa resistir a eles, e que me outorgará seu Espírito Santo, a fim de fortificar-me em sua verdade, de maneira que eu possa defrontar com coragem tentações, prisão e, sendo necessário, uma morte cruel. Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que ele nos haja deixado seu exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus, e nós, suas criaturas. Ele é o Senhor, e nós, os seus servos. Ele é o dominador do mundo, e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu. Por que, pois, não deveríamos nós também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para a nossa purificação? Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que ele possa habilitar-me a suportar com constância todas as minhas calamidades. Mas, se for melhor que eu volte para o meio de vós, oremos a Deus para que o possa fazer sem mancha, isto é, para que eu não suprima um tio da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Provavelmente, pois, nunca mais contemplareis meu rosto em Praga, mas, se a vontade do Deus Todo-Poderoso dignar-se de restituir-me a vós, avancemos então com o coração mais firme no conhecimento e no amor de sua lei. O Grande Conflito, página 105. Huss foi um dos maiores precursores da obra da Reforma Protestante, e seu fim confirmou-se na fogueira da intolerância do Concílio de Constança em 6 de julho de 1415.
As Sagradas Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que passaram pelas fornalhas da purificação e que tiveram como resultado disto uma transformação incrível em seu caráter. Moisés também pode ser contado na lista das grandes provações. Criado em meio às riquezas e luxos do Palácio Real, obteve educação de elevado padrão, sendo um dos maiores líderes da sua época em muitas ciências e também nas artes militares. Um verdadeiro diplomata. Mas nos planos de Deus, aquele não era um Moisés a ser comissionado. Ele deveria passar pelo fogo purificador das provas e durante 40 anos, pelos desertos e montanhas, cuidando de rebanhos de ovelhas, tornou-se o homem mais manso da terra. Números 12, verso 3. Mais adiante, analisaremos com maiores detalhes essa experiência maravilhosa. Em sua magnificente bondade, o Senhor deseja que sejamos parte da construção do seu próprio templo, ou seja, da sua própria existência enquanto Deus presente. Ocorre que para que sejamos considerados aptos para fazer parte dessa eterna composição, precisamos ser moldados, lapidados e polidos. Sim, somente pedras assim poderão ser tidas como dignas de fazer parte da construção do templo do Senhor. Ellen White assim descreve tal necessidade de aperfeiçoamento de cada um de nós. Este mundo é oficina de Deus, e cada pedra que pode ser usada no templo celestial deve ser talhada e polida até ser pedra provada e preciosa, ajustada para o seu lugar no edifício do Senhor. Mas, se recusarmos ser ensinados e disciplinados, seremos como pedras não talhadas e polidas, e que, afinal, serão postas de lado como inúteis. Orientação da Criança, página 168. A questão aqui é simples. Devemos ser lapidados e polidos de tal modo que fiquemos plenamente ajustados ao espaço que nos cabe no templo celestial. Deverá haver um encaixe perfeito para que nossa presença no santuário do Senhor seja autorizada. Mas não nos desesperemos por isso, concluindo que jamais conseguiremos tal transformação. O Senhor mesmo é quem nos molda e ajusta. Apenas permitamos que a vontade dele seja feita em nossa vida, e ele mesmo fará o que for preciso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Salmo 35, verso 5. Há um lugar no edifício do Senhor que precisa ser preenchido. Permita que Deus transforme sua vida e lhe dê a graça de habitar em sua santa presença. Pense nisto. Podereis encontrar decepção e talvez vos sejam negados vossos anseios e vontades. Tende, porém, a certeza de que o Senhor vos ama. Poderá envolver-vos o fogo da fornalha, não com o fim de vos destruir, mas para consumir a palha, a fim de que saiais como ouro 7 vezes purificado. Conservai em mente que Deus vos dará salmos no decorrer da pesada noite. Jó 35:10. Pode parecer que trevas vos envolvam, mas não deveis olhar as nuvens. Para além da mais densa nuvem há uma luz sempre a brilhar. O Senhor tem luz para toda a alma. Que possamos dizer com o salmista: examina-me, Senhor, e prova-me. Salmo 26:2. Sendo esse o pedido por purificação e aperfeiçoamento do caráter. Uma pérola de esperança para você. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5.